Então, mais uma vez, boa noite para todos. Hoje, segunda-feira, dia 22 de novembro de 2021, começando nossa semana, finalizando o dia, né, com nossa aula de banco de dados. A gente deve terminar esse conteúdo hoje, para a gente poder começar na parte boa aqui, que é a prática desse conteúdo. É a parte boa mesmo, né? Vocês vão ver que é bem interessante. A gente está vendo o que é possível fazer com o banco de dados MySQL, algumas coisas adicionais, né? Que normalmente a gente só vai fazer quando começa a trabalhar com consultas mais avançadas. Então vamos lá, eu vou colocar a apresentação da tela aqui para vocês. Qualquer coisa vocês podem me interromper no chat. Hoje eu estou acompanhando aqui. E vamos falar sobre funções. Eu vou pedir, pessoal, para colocar um monitor para a gente lá no IF, porque aqui em casa a gente já fica mal acostumado. Eu consigo ver a turma enquanto eu estou dando aula e faz uma diferença tamanha. Estou dando as aulas lá quinta-feira, sem monitor, não gostei não. Mas vamos lá. Funções, né? A função, ela faz com que a gente execute algumas linhas do código SQL, e uma característica específica da função, diferente do procedimento armazenado que a gente viu na semana passada, é que ela sempre vai ter algum valor de retorno. Então, a função ela é muito utilizada dentro do comando select para mostrar algum valor. Então, tem um exemplo aqui de uma função que fala o seguinte, ó, criando uma função que retorne a quantidade de vezes de um determinado livro foi emprestado. É necessário receber o código do livro com um parâmetro de entrada. Um detalhe aqui, que todas as funções elas têm parâmetros somente de entrada. Diferentemente do procedimento armazenado, a gente tem somente parâmetros de entrada. Procedimento armazenado, ele tem parâmetro de entrada e de saída, e aqui é só de entrada. Por que isso acontece? A função, como eu falei, é justamente para a gente executar uma linha, um conjunto de linhas SQL, e sempre vai retornar um valor. Esse retornar um valor, ele vai retornar um tipo específico conhecido do banco de dados, seja varchar, seja int, seja date, seja o que for. No caso dessa função específica que a gente vai ver aqui agora, ela vai retornar um inteiro. Por quê? A quantidade de vezes que um determinado livro foi emprestado. Como que a gente consegue saber disso? Se a gente for olhar no banco de dados de biblioteca que a gente está fazendo, aonde que a gente consegue ver a quantidade de empréstimos? É exatamente na tabela empréstimos. Então, a gente faz uma contagem em cima de quantos livros quantos empréstimos cada livro foi feito, né? Como que a gente vai fazer isso? A gente vai receber o código do livro e vai fazer a execução dessa função. Então, vamos dar uma olhada aqui no exemplo, e eu vou fazer com vocês usando o champ, né, para rodar o exemplo aqui bonitinho. Da mesma forma lá do procedimento, a gente precisa alterar o delimitador, porque ele tem uma sequência de comandos SQL também, e se a gente não faz essa alteração, a gente vai ter problema na execução dessa criação de função. Então, a gente trocou aqui o delimiter para cifrão, cifrão. Isso aqui, como a gente já falou em outras oportunidades, é um sinal que vocês podem determinar qual que vocês escolhem. Eu prefiro cifrão, cifrão, né? Se vocês quiserem usar um outro sinal, fiquem à vontade também. Create function, né, que é a sintaxe, nome da função, quantidade empréstimo. Aqui é um parâmetro, ou seja, uma variável de entrada. Livro int, isso aqui é para a gente colocar para dentro dessa função o código do livro que a gente vai pesquisar. A gente quer saber quantos empréstimos teve desse determinado livro. Aqui ele coloca returns integer, que significa que ele vai retornar um número inteiro, e aqui inicia o código. Então, begin, e começa aqui, ó, set num igual a 0. O que significa set nessas instruções SQL? É exatamente uma declaração de uma variável em MySQL, né?
E o arroba é para representar essa variável. O igual a zero, esse zero aqui tá meio estranho, né? Mas é um zero mesmo. Ele tá bem bolinha, tá parecendo um O minúsculo, mas é zero, que ele tá falando que esse aqui, ele tá iniciando essa variável. Então, aqui ele tá dando um select count into arroba num, ou seja, ele vai gravar a quantidade que ele pegar nessa instrução SQL dentro dessa variável arroba num que nós criamos aqui. Esse into, né, assim como no exemplo anterior que nós fizemos na semana passada, ele mostra que ele grava um valor dentro dessa variável, e isso é muito importante porque a gente estava usando o into naquela instrução do insert. Então aqui pode gerar um pouquinho de confusão, mas é só seguir o exemplo que vai dar tudo certo, certo? Então, select count asterisco into arroba num from empréstimo where livro id livro igual a livro. O que significa essa instrução? Que a gente vai contar a quantidade de empréstimos desse livro específico. Então a gente vai buscar nessa tabela empréstimo quantos aparecem desse livro para saber, ó, essa aqui é a quantidade de empréstimo, e a gente vai gravar nessa variávelzinha num, e a gente vai retornar essa variável. Então, return num significa que essa função, ao ser chamada, ela vai mostrar esse valor que ele acabou de buscar aqui também. Então, essa busca, ela vai depender do código do livro que a gente informar. Então, se a gente tiver lá, por exemplo, no livro 4 e tem 6 empréstimos, ele vai mostrar 6, né? E por aí vai. E aqui, ó, esse return 1, ele significa o quê? Por que tem dois return aqui? Isso aqui é como se fosse assim, ó, deu erro, algum erro aconteceu, ele vai retornar 1, certo? Então, esse aqui é como se fosse errado. Geralmente, ele não vai retornar isso aqui, não, viu? Isso aqui é quase certo que não vai acontecer. Poderia ser qualquer número aí no lugar do 1? Geralmente, a gente coloca 1 porque é aquele código de exit, né? É quando a gente vai verificar algum tipo de erro na linguagem de programação, quando ele retorna algum erro, ele retorna 1. Então, a gente joga assim. Mas poderia ser qualquer número. Se você colocar um outro número, ele roda também. Mas isso aqui é mais por convenção. Mas raramente isso aqui vai acontecer, porque se a gente deu um set arroba num 0, se ele não achar nada, ele vai continuar 0. Então ele sempre vai retornar 0 ou algum valor. Se ele chegar a isso aqui, é porque deu BO mesmo. É porque não conseguiu executar essas linhas aqui. Isso aqui é quase impossível. Não vou dizer que é impossível, porque na informática a gente sabe que pode acontecer, mas 99,9% disso aqui não executar. Essa linha aqui, ó, o return 1. Aqui dá um end, né, que é desse begin, ele fecha aqui a instrução, aqui vai ser executada realmente essa criação de função, aqui volta o delimitador para o padrão. Então nós vamos fazer essa função aqui agora, e depois a gente vai fazer a chamada dessa função. A chamada da função é outra coisa interessante, que a gente sempre chama ela através do select. Então a gente coloca select, o nome da função, abre o parênteses e coloca os parâmetros que a gente precisa, que no caso é só o código do livro, fecha o parênteses e manda executar. Quando a gente faz isso, ele vai mostrar a quantidade de empréstimos que nós temos daquele livro específico. Que livro específico é esse? O livro do código que nós colocamos. Então isso é muito legal porque a gente pode fazer essa chamada de função para vários livros. E de certa forma, facilita também a codificação do próprio programador, que ele não precisa ficar programando nenhuma função dessa dentro do código da linguagem, né? Ela simplesmente chama uma função do MySQL que já está pronta, ele vai executar o resultado e beleza. Essas funções de agregação, count,
soma, que são as mais usadas, né? Max, min também usado com certa frequência, elas são bem interessantes da gente usar a função para elas. Deixa eu abrir aqui meu champ, ele não está executando, eu tive que abrir meu computador todo aqui, que eu falei. Hoje eu arranquei minha impressora aqui para levar para manutenção, aí a bancada ficou meio bagunçada. Boa noite, Isabel. Escolher Bank. Aqui. Conexão aqui tá ok. Ótimo. Muito bom. Vou aumentar aqui nossa telinha. Pronto. Então, ele tá aqui, né? As consultas todas que a gente já fez. Eu não mandei lá no ambiente virtual, que era para vocês fazerem, viu? Quem não viu a aula de sexta-feira passada não, né? Foi sexta-feira retrasada. Sexta-feira retrasada. Tem que ver e tem que fazer os exercícios. Exercícios que eu falo é exemplos, né? Que a gente trabalhou. Vou dar um use bíblio aqui, né? Para a gente usar o banco de dados, só para a gente executar as consultas a partir desse banco de dados. A tabela de empréstimo, só para vocês lembrarem aqui, é onde que a gente está armazenando os empréstimos dos livros. Aqui o ID do empréstimo é a autonumeração, o código do usuário que pegou esse livro emprestado, o livro que foi emprestado, o código, né? A data do empréstimo, a data futura de devolução, que é em torno de 30 dias, e a data que foi feita a entrega na biblioteca desse livro. E quando ficou nu aqui, são aqueles que não entregaram esse livro, né? Passou batido aí e não entregou. Então, vamos voltar aqui. A gente vai criar a função. A função, né, a gente precisa mudar o delimitador, então eu vou colocar o delimiter cifrão, cifrão. Vou começar aqui, ó, create function, o nome da função aqui é quantidade de empréstimo. Quantidade de empréstimo. E aqui eu vou colocar o parâmetro livro, que é do tipo inteiro. Aqui eu não preciso colocar na frente que é in ou out, justamente porque ele sempre vai ser de entrada, ok? Então a gente não faz essa distinção aqui. Então vou colocar aqui returns integer, né? Que é inteiro, retorno inteiro. Begin para iniciar o código e end para finalizar. E aqui eu já coloco o cifrão, cifrão, sabendo que a gente vai fechar com essa marcação. Aqui eu vou voltar o delimitador para o ponto e vírgula. E aqui eu vou escrever o código, certo? É um código muito simples até. A gente vai criar uma variável. Como é que eu crio ela? A set arroba o nome da variável, vou chamar de num, vou seguir aquele padrão que estava lá no exemplo. Num é igual a 0. E agora a gente vai chamar a função count, né? Do select count. O count, a gente... É interessante falar sobre isso aqui. O count, normalmente, a gente usa asterisco, porque a gente quer saber quantas linhas essa consulta vai retornar. E não importa para a gente qual é a coluna. Então, a gente coloca count asterisco normalmente, certo? Agora, soma. A função soma, a gente normalmente soma uma coluna específica. Então, a função de soma já é um pouquinho diferente. Ela precisa determinar qual é a coluna que a gente vai somar dentro daquela tabela. Aqui a gente pode fazer ela genérica assim. Eu vou gravar essa quantidade dentro dessa variável num, então eu coloco into num. E aqui eu falo que esse dado vem da tabela empréstimo, que a gente viu aqui agora as informações que ela tem. Esse livro que a gente vai buscar, ele está na coluna livro e de livro. Então a gente vem aqui, ó, e coloca, vou colocar aqui embaixo, livro
ID livro, que é o nome da coluna, é igual a livro, que é esse parâmetro de entrada. Então, ele vai pesquisar dentro da minha tabela empréstimo somente a quantidade de livros desse livro específico existem armazenados. Aí a gente vai saber, ó, esse livro aqui, o livro 7, ele foi emprestado não sei tantas vezes. Então, a gente vai gravar essa variável com esse into, viu? Um pouquinho diferente aqui, porque a gente estava acostumado no inset, mas tudo bem. E agora a gente coloca aqui, ó, return, arroba num. Esse return aqui, ele vai ser executado. E esse outro aqui, né, a gente nem precisa colocar, mas eu vou colocar ele aqui, ó. Seria return 1, caso isso aqui não aconteça. Mas, como eu falei, para isso não acontecer é algo muito difícil. Tudo bem. Vou deixar aqui para seguir o exemplo que estava lá. Vou executar aqui agora, ó. Executei, bacana. A criação da função deu ok, né? A gente vê que está verdinho aqui a tela. A gente percebe aqui, ó. E agora eu posso pegar e comentar essas linhas também. Vou tirar esse comentário aqui, colocar mais embaixo, justamente para a gente executar a chamada dessa função. Então, como que a gente faz isso agora? Select o nome da função, quantidade empréstimo, parênteses, e eu vou colocar um código de um livro qualquer, pode ser o livro 7, né? Eu gosto do número 7 aqui, eu vou colocar o número 7 e ver aqui quantos livros foram emprestados com esse código. Olha lá, foram 2 empréstimos para esse livro. Se a gente for olhar aqui, ó, tem ele aqui e ele aqui também. Realmente são 2. Vou pegar o caso aqui do... Deixa eu ver... 9 eu estou vendo 2 também. Que a maioria... 6 também estou vendo 2. É muito fácil a gente ver assim, né? Porque tem poucos registros, mas se tivesse muito ia ser difícil de encontrar. O 2 também são 2, acho que não tem nenhum com mais de 2 não. No caso a gente coloca aqui só para testar. Vou colocar o 9 aqui, ó, para ver o que vai aparecer, ó. Tirar o 7 e colocar o 9. Vou executar aqui. Ele mostra 2 também, ó. Só para vocês verem aqui, eu posso chamar esse select quantas vezes eu quiser. Vou falar assim, quantos empréstimos foram feitos do livro 9 e do livro 4. Então, eu vou executar. Então, essa primeira aba é desse resultado aqui, ó. Até aparece aqui em cima, quantidade de empréstimo 9, 2. E essa outra aba aqui é o resultado dessa outra consulta aqui, ó. Quantidade de empréstimo 4, 1. Então, a gente consegue ver de forma muito simples quantos livros foram emprestados, né, desse código específico. Para a gente... aqui não está mostrando o nome, né? Aqui está mostrando somente a quantidade, porque as funções normalmente elas são bem diretas assim mesmo. Ela é justamente para ser usada no select. As funções são chamadas através de uma declaração SQL, exemplo, igual a gente fez ali agora. Agora nós vamos entrar na parte interessante aqui, que às vezes fica... É algo que é muito importante dentro dessa área de banco de dados e às vezes acaba sendo um pouquinho esquecido. Os gatilhos, né, os triggers, que são chamados aí também, eles são utilizados em 2 casos. Eles são utilizados para cálculos que são feitos quando a gente faz atualização dentro do banco de dados e são utilizados também para verificações de valores. Os 2 têm muita utilidade, porque às vezes, quando a gente insere alguma informação dentro do banco de dados, a gente precisa realizar algum cálculo específico ou até inserir algum registro em alguma tabela que está dentro do nosso banco de dados. Então, a gente consegue fazer isso de forma automática. É como se fosse assim, ó, se eu gravar alguma informação dentro da tabela empréstimo, eu vou
atualizar alguma informação dentro da tabela usuário. Então, isso é bem legal porque a gente faz isso executando de forma condicional. Fiz essa operação, executo isso. Se eu fiz essa outra, eu já executo isso aqui. Então, vocês vão ver que tem esse exemplo aqui que é bem interessante, que ele fala assim, ó, criando um gatilho que incremente a quantidade de livros emprestados para um determinado usuário, campo da tabela usuário. O gatilho deve ser ativado toda vez que ocorrer uma inserção na tabela empréstimo. Olha só. Eu já até tive uma ideia aqui de mudar um pouquinho o exemplo que está aqui. Mas vamos pensar aqui, ó. Olha só essa tabela de usuário. Tá vendo aqui, ó? Aqui, deixa eu ver se dá para aumentar aqui para vocês. Cura não, é a lupa. Olha só. Aí. Sobe. Aí. Vai reduzir um pouquinho. Olha só. Aqui, ó, tem um cadastro do usuário e nessa coluna tem a quantidade de empréstimos que foi feito para esse usuário, certo? Aqui a gente está tudo zerado. Tudo zerado aqui. Qual que é a ideia desse gatilho? Toda vez que a gente fizer uma inserção de um empréstimo, a gente vai incrementar esse valor dentro da tabela do usuário. Que a gente quer saber de forma rápida quantos empréstimos esse usuário fez. Então, isso aqui é uma informação que a gente vai gravar em empréstimo e vai refletir aqui no usuário, certo? Então, sempre assim, gravei o cadastro lá do empréstimo, esse usuário pegou um livro, agora eu vou atualizar essa informação dentro dessa coluna que está zerada aqui, ok? Então, esse é um exemplo que pode acontecer. Pode acontecer em outros bancos de dados, lógico, né? Vamos dar uma olhada no exemplo. Eu já pensei em uma outra forma da gente fazer isso aqui também, que eu acho que fica até mais eficiente. Mas, vamos lá. Olha só. Triggers, gatilhos. Vamos criar um gatilho. Gatilho é um disparo, né? É como se for a ação disparar. Vamos lá. Aqui a gente coloca o delimitador também, né? Como ela tem um conjunto de instruções, normalmente a gente vai ter isso aí. Create trigger int quanti empréstimo. Incrementar a quantidade de empréstimo. After insert. O que é after insert? É depois da inserção on empréstimo, ou seja, depois da inserção na tabela empréstimo. Então, o gatilho vai ser executado nessa tabela específica. Depois que a gente inserir a informação, a gente vai executar o gatilho. Porque tem uma forma de executar o gatilho antes da gravação da informação. Então, é before insert. Então, é diferente a programação que a gente faz aqui. Depois eu vou mostrar para vocês aqui que tem essa outra forma também da gente montar um gatilho. Ele tem sempre isso aqui, for each row, ou seja, para toda linha ou para cada linha, seria a tradução mais certa, né? Para cada linha da tabela empréstimo, ou seja, então não faz diferença em qual linha que a gente vai trabalhar. Para qualquer linha que foi inserida, a gente vai fazer essa execução. Então, sempre aparece isso aqui, ó. Isso aqui é quase a sintaxe dessa instrução create trigger. Begin, aí tem uma consulta de atualização. Essa consulta está falando assim, ó, update usuário set, quantidade de empréstimo, update usuário, ou seja, atualizar a tabela de usuário,
set, que o campo que vai ser atualizado é quant empréstimo usuário, que foi aquele que eu mostrei para vocês agora, que estava zerado em todos os usuários, e ele vai pegar assim, ó, igual a quantidade de empréstimo mais 1. O que significa quantidade de empréstimo mais 1? Ele vai pegar a quantidade atual e somar mais 1, onde o ID do usuário é igual a new.usuário ID usuário. Que negócio é esse aqui de new.usuário ID usuário? Seria exatamente o ID do usuário que é fornecido dentro do insert do empréstimo. Isso aqui é um negócio meio doido. Isso aqui eu tenho uma lógica assim meio diferente. Por quê? A gente sabe qual é o usuário que vai ser inserido aqui? A gente não sabe. Por isso que a gente coloca new.usuário ID usuário. Ou seja, se eu colocar o usuário 5, ele vai executar o gatilho dentro do usuário 5. Se eu colocar o usuário 3, ele executa o gatilho dentro do usuário 3. Então, esse new ponto é legal porque ele vai exatamente no novo usuário inserido. Ou seja, a nova informação de empréstimo veio com o usuário lá 5. Então, a gente vai atualizar esse usuário. Uma coisa que não tá legal nesse gatilho aqui, ó, é exatamente isso aqui, ó. É a quantidade de empréstimo mais 1. Por que isso aqui não tá legal? Porque se a gente for olhar por esse lado, o que vai acontecer? A quantidade de empréstimo nossa, toda ela é 0. Então, quando eu executar a próxima instrução aqui de execução do insert, ele vai pegar 0 mais 1 e o resultado vai ficar errado. Então, vamos dizer que eu teria que apagar toda a tabela de empréstimo e executar os empréstimos novamente para ele acertar esse código. Mas a gente consegue programar para ele pegar a quantidade de empréstimos do usuário bonitinho, igual a gente fez lá no Select. A gente consegue pegar isso e fazer com que a gente faça o resultado ok. Nós vamos fazer isso. É melhor do que a gente ficar colocando informação errada dentro do sistema. Essa informação aqui não ia ficar certinha, não. Porque quando eu executasse o próximo empréstimo, ia ficar 1, né? E depois eu executasse de novo, 2, 3, mas ele ia perder essas informações desses empréstimos que a gente já tem, ó. Ele não ia contabilizar isso aqui, não. Só que a gente vai fazer esse gatilho mais inteligente, né? Vamos tentar fazer aqui. Se não der certo, a gente faz igual no exemplo, né? Vamos ver. Se não der certo, a gente pede ajuda para os universitários. Vamos lá. Vamos ver se vai dar certo isso aqui, né? Tem que ter confiança, né? Limite, ponto e vírgula. Ray Trigger. Qual o nome do gatilho? Int Quant empréstimo. Int Quant empréstimo. Ele vai ser executado fc insert on a tabela empréstimo. E depois a gente coloca for each roll, begin e end. Hein, Daniel, esse for each roll, se omitir, dá erro? Tá. Daí pode-se considerar que é a sintaxe, né, de criação aqui do gatilho. A gente coloca ele aqui sempre. Até para evitar confusão na hora das atualizações mesmo. Quando a gente der um insert, evitar de passar batido alguma coisa. Mas vocês podem até tentar depois colocar 100, mas eu não recomendo, não. Então, esse gatilho, quando a gente inserir uma informação no empréstimo, a gente quer atualizar aquela quantidade de
empréstimos do usuário. Então, a gente quer atualizar essa informação aqui. Então, como que a gente vai fazer isso? Uma coisa que eu tenho, que a gente vai saber aqui agora junto, é o seguinte: a gente está usando o quê? After insert. Então, significa o quê? Que, teoricamente, os dados já foram gravados, ou seja, depois da inserção, os dados já foram gravados, e se eu der um select aqui, ó, por exemplo, set arroba num igual a 0, se eu der um select count into num from empréstimo where, se eu der um select count aqui, eu acredito que ele vai pegar o número já atualizado. Se não, a gente simplesmente pega e coloca mais um. Mas eu acho que não vai precisar colocar mais um, não, porque senão ele vai adicionar além. Usuário ID usuário, onde usuário ID usuário é igual a new ponto usuário de usuário. O que significa essa instrução aqui? A gente quer contar a quantidade de empréstimos que esse usuário ele tem, certo? Então, a gente quer pegar ela para poder atualizar. Então, toda vez que eu der insert nesse usuário, a gente vai ter a informação correta. Não vai ser aquela informação igual ia pegar aqui, não. Ó, quantidade de empréstimo mais um. Porque senão ele ia pegar 0 mais 1 e sempre ia ficar com aqueles que já foram feitos anteriormente sem contabilizar. Então, a gente não quer fazer isso mais. A gente quer dar esse select, pega o número, a gente vai dar um update agora. Agora a gente vai fazer o update para poder atualizar essa tabela de usuário. Uma coisa que é interessante, igual eu estou falando, eu acredito que, como a gente está usando o insert, after insert, essa informação já está atualizada. Agora, se ela não estiver, a única coisa que a gente vai ter que fazer é colocar o mais um, igual a gente usou aqui. Mas eu não vou usar por enquanto, a gente vai testar para ver se vai dar certo. Se não, a gente faz mais um depois. Então, update usuário, set, aqui a gente quer atualizar essa coluna aqui, ó, quant empreste usuário, quant empreste usuário vai ser igual a arroba num, né, que a gente acabou de pegar, where, onde usuário, ID usuário é igual a ID do usuário é igual a new ponto usuário. Muito doido, né? Não é difícil, não. Tem que treinar, mas é bacana demais. Ela não tem retorno, viu? Igual a gente usou o return na função, aqui não tem retorno, a gente simplesmente executa. Aqui não tem mais nada, é só executar aqui e vamos ver o que vai dar. Olha lá, ele criou o gatilho. O gatilho foi criado. Pelo menos na criação ele funcionou. Como que a gente executa esse gatilho específico aqui? Então, o gatilho ele é executado de forma automática a partir da operação que a gente programou. Então, ele vai ser executado toda vez que a gente der um insert na tabela empréstimo. Onde que a gente dá um insert na tabela empréstimo? Usando ou o emprestar, que é um procedimento armazenado, ou a própria inserção na tabela direta. O emprestar que a gente criou
anteriormente pode ser executado. Ele vai dar o insert em empréstimo, então ele já vai executar isso aqui também. Qualquer insert em empréstimo, ele vai fazer a execução desse gatilho aqui, ok? Então, eu vou chamar aqui por enquanto, vou chamar por aqui no emprestar, clicar aqui nesse raiozinho, e ele mostra aqui o usuário. Qual que é o usuário? O usuário, a gente tem usuário, acho que é de 1 a 6. Eu vou colocar o usuário 3 aqui. Livro, a gente deve ter livro de 1 a 10. Eu vou colocar o livro 7 aqui. E vou mandar executar. Olha só, ele executou, deu uma chamada no emprestar. E agora, o que vai acontecer? Se a gente for olhar empréstimo aqui, ó. Vou executar aqui, empréstimo. Essa aqui foi a que a gente acabou de fazer, ó. Usuário 3, livro 7, o dia do empréstimo hoje, aqui, ó, 22/11/2021, com a data de devolução no dia 7/12/2021. A gente colocou para 15 dias depois, né? A gente atualizou lá. E o que a gente vai ver aqui é o seguinte: pelo código que nós criamos do gatilho, esse usuário ele tem que ficar com o número de empréstimos dentro dessa coluna aqui, ó. Então, vou atualizar aqui. Olha lá, ele ficou com 3, ó. Eduardo Cansado, usuário 3. Ele está com 3. Vamos conferir aqui, né? Na tabela de empréstimo, aqui dá para conferir de forma fácil, ó. Olha só. É 1, 2, 3. Certíssimo. Então, realmente, depois, como a gente colocou FT insert, não precisa somar mais um. É só para ter certeza aqui, ó. Select count from biblioempréstimo where usuário ID usuário igual a 3. A gente executa e ele vai mostrar, ó, 3. Então tá certinho, a gente tá com a informação correta. Essa função que nós criamos ficou até melhor do que essa, né? Porque todo insert que a gente fizer, ele vai atualizar essa tabela de usuário de maneira correta, né? A gente vai conseguir fazer legal. Uma coisa aqui, ó, ele só executa quando essa operação. Vamos ver se vocês entenderam aqui. Quando que a gente consegue chamar esse gatilho? Depois que eu inseri um empréstimo lá, né? Não é after insert? Exatamente. Então, se eu inserir qualquer informação na tabela empréstimo, seja direto no código, com insert, into, o nome dos campos e tal, ou chamando aquele procedimento que a gente já tinha criado. Coloquei lá emprestar. Eu cliquei lá no raiozinho e ele executou. Call emprestar. Então, ele executou o insert e ele já fez a atualização. É meio que é automático, né? É automático mesmo. Então, basicamente, gente, era isso que a gente precisava ver em relação a exemplos. Né? A gente vai fazer umas consultinhas também disso aqui, bem interessantes. Deixa eu só ver um negócio aqui. E exercitar. Isso aqui é exercício mesmo. Deixa eu ver só um detalhezinho aqui. Eu acho que eu mostrei para vocês, foi na aula anterior. Eu já tinha mostrado isso aqui, que eu falei que... Aqui, achei. Deixa eu mostrar aqui. Que eu falei sobre quando que é executado o gatilho, né? Então, aqui, ó, tem o gatilho que é executado no
no insert e tem um gatilho que é executado no update, certo? Então, a gente pode executar gatilhos nessas operações. São operações de atualização, insert, update. Então, tem esse exemplo aqui que a gente já tinha visto. Então, de criação de um gatilho. Eu não fiz diretamente com vocês, mas eu fiz, eu mostrei para vocês esse código, né? Então, aqui, ó, create trigger in sun before insert on account. Então, aqui é antes de inserir nessa tabela account. Aqui usa a mesma sintaxe aqui, ó, for each roll set. Aqui é uma linha só. Então, ele não tem nem begin e end. Isso aqui é um negócio direto. É muito comum acontecer isso aqui, não, mas tudo bem. E eu tinha mostrado esse outro aqui, que ele já trabalha mais a verificação dos valores. Ele vai saber, por exemplo, se aqui o caso, ele verifica se ele está dentro de um intervalo específico, né? Se for, por exemplo, menor do que 0, eu não vou depositar nada negativo. Então, ele coloca o valor para 0. Agora, se não, se o valor for maior do que 100, ele sempre vai considerar 100. Né? Não faz muito sentido isso aqui, é só para termo de exemplo mesmo, mas é muito utilizado os gatilhos também para verificação de valores, né? E limitar intervalos assim. São dois usos muito comuns, né? Somas, verificações e operações que são executadas em outras tabelas também, que foi o exemplo que nós trabalhamos hoje. Então, bom a gente ter finalizado hoje esse conteúdo aqui, porque agora a gente pode praticar, né? Vou fazer a correção das atividades dessa semana. Quem não mandou as respostas, vou aceitar até hoje. Amanhã eu já não vou aceitar mais, porque eu vou corrigir, viu? Então, quem quiser, aproveita esse tempinho aqui que a gente vai ter. Hoje a gente vai encerrar até a aula mais cedo. Se vocês tiverem algumas dúvidas, vocês podem ficar à vontade para perguntar. Se não tiver, a gente já pode encerrar, e o conteúdo de hoje era esse aqui. Era só para a gente finalizar esse assunto que a gente começou aí nas aulas passadas. Daniel. Oi. Acho que eu mandei no Word lá, quando você colocou o primeiro, porque depois você modificou. Eu vou olhar, se eu conseguir entender, beleza. Se eu não conseguir entender, você já sabe. Não, eu mandei. Eu mandei, só que depois a forma que você fez lá para fazer tipo um fórum, modificou. Só saber se você recebeu. Eu recebi, Geraldo. Então tá tranquilo. Recebi, eu recebi. Bacana então. Tomara que eu consiga abrir, né? Não, bacana. Ô, gente, mas é sério. Essas atividades é um negócio que eu não tenho muito saco para ver. Um trem que eu falo com vocês. Eu até gostaria de melhorar nesse ponto aí. É corrigir essas atividades logo. Porque é chato demais. Mas faz parte, né? Faz parte. Nem tudo é. Mas não tem um eletrônico, não? Aquelas respostas lá que a gente fez lá? Tem, mas isso aí é pouquíssimas coisas. A maioria você tem que olhar um por um. Imagina aquele diagrama que vocês fizeram no semestre passado. Ah, sim, aqueles diagramas, sim. Daqui a um dia começa, né? Aqueles deverzinhos de casa que a gente tem que fazer, que você vai ter que olhar. Imagina a delícia que foi corrigir aquele trem. Você tá rindo aí, né? Ossos do ofício. Tem que ter alguma coisa, né? Márcia, não tem jeito, não. Tem jeito, não. Tem que ter alguma coisinha que a gente não gosta. Isso. Mais alguém? Não, beleza. Bom, hein, Daniel, eu lembrei, foi daquela pergunta que eu ia te fazer aquele dia lá. Depois, nas duas aulas seguintes, acho que eu esqueci, mas hoje eu estou lembrando dela. O que foi? A pergunta seria o seguinte: nós temos lá
os livros, os empréstimos e os usuários, certo? Sim. E geralmente tudo lá está baseado em cima dos livros, né? Então a pergunta seria o seguinte: se eu excluir um livro, o que eu vou fazer com as referências que eu tenho lá daquele livro emprestado? Ele não exclui. Do jeito que nós fizemos, vai ficar os empréstimos, o trem vai ficar lá. Não. Ele não deixa excluir. Porque isso aí é o que a gente chama de integridade referencial. Foi uma boa pergunta, né? Excelente pergunta. Por quê? Vou mostrar a tela aqui de novo no código, voltar aqui na área que a gente tinha feito. Quer ver? Ó? Deixa eu pegar até a estrutura inicial aqui da nossa tabela. Eu criei o banco de dados, que eu chamei aqui o banco de dados Biblio. Aí nós criamos a tabela usuário. Essa aqui é uma chave primária, ok? Tabela livro, chave primária. Tabela empréstimo, chave primária, ok? Uma das coisas que foi até você mesmo que observou é que nessa tabela de empréstimo a gente tinha aqui, ó, uma chave estrangeira, outra chave estrangeira, tanto de usuário como de livro. E eu não coloquei isso diretamente no código da criação da tabela empréstimo. O que eu fiz? Eu vim aqui, ó, e alterei a estrutura da tabela empréstimo, adicionando essa chave estrangeira depois. Então, coloquei alter table empréstimo, add for key, o nome da chave, né, usuário e de usuário, que é essa chave aqui, reference, usuário e de usuário. Então, a referência é sempre o nome da tabela, de onde vem, que aqui é o usuário, e o nome da chave primária, e de usuário. Então, quando eu faço isso aqui, o que acontece? Eu faço a ligação que eu chamo de integridade referencial. A mesma coisa foi feita aqui embaixo com a chave de livro, integridade referencial também. Isso aqui indica para mim o quê? Que se eu tentar vir aqui, ó, em um livro desse e tentar apagar, ele não vai ser excluído. Justamente porque na tabela de empréstimo, deixa eu até fechar aqui, porque na tabela de empréstimo, eu já tenho esse livro sendo utilizado como um dos livros emprestados. Então, não tem como eu excluir nada sem ferir essa integridade. O próprio banco de dados não aceita essa operação acontecer. Então, isso é muito interessante, né? E por isso que a gente tem que ficar atento de colocar chaves estrangeiras, por isso, porque a gente sabe que o nosso banco de dados ele vai ficar consistente. Se eu não coloco isso, igual eu passei batido lá na hora e depois você falou e eu fiz a atualização aqui, se eu não coloco isso aqui, o que acontece? As minhas tabelas não teriam essas ligações com as outras, elas teriam somente a chave primária, mas não teria a chave estrangeira de ligação, ou seja, não ia ter essa integridade referencial. Se eu quisesse apagar um livro que tivesse dentro do empréstimo, ele ia deixar. Só que aí o banco de dados ia ficar todo bagunçado, que a gente chama de inconsistente. Justamente porque a gente ia perder a referência desse livro, certo? Então, foi bem pertinente essa pergunta sua, justamente por conta disso. Porque se eu não coloco isso aqui, eu posso apagar. Só que aí meu banco de dados fica ruim. Ele fica inconsistente. Eu não posso deixar de lembrar desse detalhe, viu, gente? Até muito importante mesmo essa pergunta, porque a gente reforça essa ideia aqui. Não deixem de colocar as chaves estrangeiras dentro da consulta. Eu posso colocar, inclusive, dentro da própria consulta de criação de tabela. Se eu fosse colocar aqui, ó, é porque eu errei, né? Eu esqueci, na verdade. Não ficou errado, foi esquecimento meu. Vamos dizer que se eu fosse colocar, eu colocava vírgula aqui, ó, e simplesmente pegava o que está escrito aqui, ó, jogava para cá. Aí, como tem outra chave, eu coloco outra vírgula, venho aqui, ó,
Colocaria aqui, certo? Agora, isso aqui já estava completo, né? Eu já não precisava mais de fazer essas linhas aqui, ó. Isso aqui já seria desnecessário. Eu poderia apagar aqui agora, ó. Posso apagar e deixar somente essa estrutura de criação aqui, certo? Muito legal essa pergunta aqui, só para a gente ter uma noção, ó. Acho que todos os livros foram emprestados, mas vamos tentar apagar, por exemplo, o livro 7. Né, o livro 7 aqui, que a gente sabe que está aqui como livro emprestado. Então, vem aqui, ó, o pagador de promessa, né? O livro. Se eu coloco aqui, ó, delete, vou aumentar aqui para vocês, delete from livro where id do livro igual a 7. O que vai acontecer? Olha lá, ó. Ele mostra erro. Olha lá, x. Não pode deletar ou atualizar essa linha por ser uma chave estrangeira. Então, ele está dando uma falha aqui. Vocês estão vendo que é uma proteção que a gente tem para não perder a consistência do nosso banco de dados. Isso é muito importante, gente. Muito, muito, muito importante mesmo. Não esqueçam de colocar a chave estrangeira dentro das tabelas. Se esquecer, não tem problema. É só fazer aquilo lá que eu tinha feito. Alter table, add, aí coloca for key e o restante aqui que vai dar certo. Beleza? Beleza. Ok. Mais alguma pergunta? Tranquilo. Ótimo, então. Então, boa semana para todos, né? Boa noite. E boa noite. Bom descanso aí para vocês. Valeu, obrigado, professor. Alô, um abraço. Vou matar o computador e fazer tudo em mim. Boa noite. Boa noite.